Sabem, às vezes, a lição mais profunda sobre como criar algo que as pessoas realmente amam vem de um objeto tão simples como uma caneca. Parece estranho, não é? Mas vamos descobrir que a chave não está em impressionar, mas sim em pertencer. Ok, e esta frase é basicamente a chave de tudo. Pensem bem, a nossa primeira reação, o nosso instinto, é quase sempre adicionar coisas, certo? Melhorar, pôr mais um detalhe, a gente quer dar mais. Mas, e se a verdadeira magia estiver exatamente no contrário? Naquilo que a gente decide tirar? Então, vamos imaginar que a nossa missão é esta: desenhar uma caneca. Parece simples, não é? Mas não é uma caneca qualquer. A ideia é criar aquela caneca. Sabem? Aquela que parece que foi feita para a nossa mão, a que nos espera na cozinha todas as manhãs. É um ciclo que quem cria alguma coisa conhece bem. A primeira versão, olha, parece promissora. A segunda, está quase lá. A confiança começa a subir. E depois, pumba, o exagero. Aquele detalhezinho a mais, aquele brilho que não era preciso e que de repente estraga tudo. A harmonia vai-se, a magia desaparece. E é aí, nesse momento de frustração, que vem a grande revelação. E se a resposta não estiver na próxima ideia genial, mas sim em olhar para trás, para as ideias que já tivemos? E se a chave não for adicionar mais nada, mas sim começar a eliminar? Este caminho que estamos a ver aqui mostra bem a armadilha em que se caiu. Cada versão parecia um passo em frente, mas a verdade é que o destino estava errado desde o início. Estava só a otimizar para o objetivo errado. O progresso parecia real, mas era uma ilusão, porque a pergunta que estava na base de tudo estava completamente errada. E quando olhamos para os erros, o padrão fica super claro. Uma caneca tinha informação a mais, era só ruído visual. Outra era tecnicamente perfeita, mas fria, sem alma nenhuma. A terceira tinha uma imagem super apelativa, mas que não queria dizer nada. Qual é o problema comum aqui? Excesso. Um excesso de coisas que não serviam a um propósito real. E é aqui que chegamos à raiz do problema. O erro não estava na execução, nos traços ou nas cores, nada disso. Estava na pergunta que, sem ninguém dar por isso, guiava cada decisão. Esta é uma armadilha clássica, principalmente hoje em dia. A gente sente aquela pressão de causar impacto imediato, de agarrar a atenção no primeiro segundo. Partimos do princípio que a decisão de gostar de algo é instantânea, como o relâmpago. Mas a verdadeira conexão, aquela que fica, raramente funciona assim. E esta comparação mostra bem a diferença. De um lado, temos o relâmpago da primeira impressão, uma decisão que leva segundos, um gosto ou não gosto rápido. Do outro lado, temos a ampulheta do sentimento, uma conexão que se vai construindo devagarinho com o uso ao longo de minutos, horas, dias. E perceber isto muda completamente as regras do jogo. É o ponto de viragem, aquele momento ahá que vira o processo de criação do avesso. A pergunta que se andava a fazer era esta, tão simples. Está bonita? É uma pergunta sedutora, não é? Focada na aparência, na admiração à primeira vista. Mas como se percebeu depois, era a pergunta errada. A solução não veio de mais um esboço, de mais uma paleta de cores. Veio de posar as ferramentas e simplesmente mudar a pergunta. A grande mudança foi conceptual. E aqui está ela. A pergunta que desbloqueou tudo. Em vez de estar bonita, a pergunta passou a ser: alguém usaria isso todos os dias? Reparem na mudança. De repente, o foco saiu da beleza e passou para a utilidade. Da admiração para a integração. O objetivo já não era criar uma peça de museu, mas sim algo que fizesse parte da vida de alguém, quase sem se dar por isso. E isto leva-nos à lição central de toda esta história. O conflito entre duas ideias, duas forças criativas. De um lado, a vontade de impressionar. Do outro, a necessidade de pertencer. A partir do momento em que a pergunta mudou, a resposta ficou óbvia. A caneca ideal não é a que grita "olhem para mim" na prateleira. É aquela que sabe bem na mão, que encaixa no ritual da manhã, quase sem se dar por ela. Não é um troféu para mostrar, é uma companhia. A diferença resume-se a isto. A mentalidade de impressionar foca-se no primeiro olhar, quer atenção imediata. Pergunta: está bonita? Já a mentalidade de pertencer valoriza o uso diário, a função. Pergunta: é útil? Uma exige atenção, a outra conquista um lugar. No fim de contas, a lição é esta, e vale para muito mais do que canecas ou desenho. Tenta impressionar quando deveria simplesmente pertencer. É aquela busca constante por validação, por aplausos, quando a verdadeira conexão, o verdadeiro valor, vem da integração silenciosa, de fazer parte. Fica a reflexão para todos nós.
Na nossa vida, no nosso trabalho, onde é que estamos a tentar impressionar quando o que realmente importa é encontrar o nosso lugar? Fica a pensar nisto.